Neste episódio, eu testo um teorema com um gazilhão de números, o Miguel falta às aulas do 10º ano, a Lígia fala da sua barriguinha e o Gonçalo... não está aqui nada. Cadê o Gonçalo? Caríssimos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio da Nau Espacial. Desta vez, se estiverem a ver em vídeo, já viram que somos 5, mas vamos fazer a história do costume. Eu sou o Tiago. Eu sou a Lígia. Eu sou o Miguel. Eu sou o Afonso. E eu sou o David. Pois Convidados! Temos mais um Dupla episódio hoje. especial. Exatamente, não temos um convidado, mas temos 2 convidados. Muito bem, temos o Afonso e o David connosco, 2 membros dos Astrobiologitanos, sejam muito bem-vindos. E antes de mais, passamos o microfone, vou passar primeiro ao Afonso. Conta-nos quem és, queremos saber mais. Ok, o meu nome é Afonso, eu sou aluno de 2º ano de doutoramento na Universidade do Porto e eu estudo astrobiologia. Eu trabalho assim, na interface entre a microbiologia e a astrofísica para estudar a habitabilidade noutros planetas, tanto no sistema solar, mas especialmente focando em exoplanetas, portanto os planetas fora do sistema solar. E para além disto, eu faço também, como o David, parte dos Astrobiologitanos, que é um grupo de comunicação de ciência, no Instagram, e também fazemos eventos e vamos a escolas e universidades e isso tudo. E pronto, estou muito entusiasmado por estar aqui hoje para falar de ciência e astrobiologia convosco, porque já ouvi dizer que tem demasiada engenharia e ele já está a precisar da ajuda dos astrobiólogos aqui. Sim, senhor. Vai ser um episódio muito mais astrobiológico do que do costume, mas não estou a dizer que isto esteja mal. Costuma ser o que cria melhor conteúdo, na minha opinião, no nosso podcast, porque é assim a coisa mais mesmo fora deste mundo. Eu, o Miguel e o Gonçalo só falámos de latas velhas, naves, isso ninguém... Autocarros que vão para fora Autocarros do mundo. glorificados. Mas agora, David, passo-te a palavra para a tua vez. Olá, sou o David. Vou tentar fazer aqui um bocadinho a ligação entre a lata velha e a astrobiologia. Fiz bioengenharia na Universidade do Porto e agora sou aluno de 2º ano de doutoramento na Universidade de Edimburgo, onde trabalho com cianobactérias e estou a tentar encontrar aplicações não só para a indústria cá na Terra, mas também extraterrestre, como por exemplo em sistemas de suporte de vida em Marte, para tentar que os nossos próximos intrépidos exploradores consigam chegar a um planeta com algumas coisas para sobreviver lá. E sim, também faço parte dos Astrobiologitanos, como disse o Afonso, não vou repetir, deixo só aqui o pedido para nos seguirem no Instagram, AstroBioPT. Temos coisas muito fixes, portanto, se ficarem interessados depois, vejam a nossa página. Tiago, posso aqui introduzir os astrobiologitanos, porque eles estão a ser um pouco modestos, o que é que a página é? Então, os astrobiologitanos são uma equipa de jovens cientistas portugueses dedicados à área da astrobiologia. Portanto, eles dizem que são estudantes de astrobiologia, mas eles são astrobiólogos. Eles já sabem muito da área e já publicam na área. O principal objetivo é ajudar estudantes e o público em geral a explorar os diversos campos científicos associados à astrobiologia e ciências do espaço, destacando as múltiplas oportunidades de carreiras nesta área. Através do Instagram deles, @astrobiopt, sigam, e de workshops e apresentações em escolas, comunicam ciência de forma simples, acessível e divertida, de forma a inspirar jovens portugueses a seguirem carreiras nas ciências espaciais e promovendo a presença de Portugal na comunidade global de astrobiologia. É verdade, não Portanto, podia ter dito melhor. Aliás, são as suas palavras, mas que eu tirei da internet. Mas isto era importante dizer aqui, realmente, porque está muito bem resumido, porque, como vocês até fazem muito conteúdo sobre este assunto, que é uma coisa que eu adoro ver no vosso Instagram, que é a astrobiologia em Portugal. E porque muitas vezes o público em geral não sabe que há astrobiologia em Portugal e os astrobiologitanos têm feito este trabalho notável pelo Instagram, com esse canal que eles têm, de mostrar isso mesmo e também de trazer notícias do exterior, portanto, fora de Portugal, de uma maneira que seja digerida para o público em geral. Portanto, não sei se vocês querem falar um bocadinho mais dos astrobiologitanos. Acho que disseste o mais importante, mas é assim, nós começámos com uma ideia, basicamente, a conversa entre nós, eu e a Inês, que pronto, também é uma das pessoas que fundaram. Nós, depois de uma conferência em 2024, a EANA, que é uma conferência, assim, a maior conferência de astrobiologia na Europa, conversámos e percebemos que faltava uma coisa deste género em Portugal, até porque tivemos contacto com a Associação Europeia de Estudantes de Astrobiologia, a ABGRADI, e achámos a iniciativa super fixe, pronto, e as pessoas também muito acessíveis e disponíveis para ajudar, e achávamos que era ótimo fazermos uma coisa do género também em Portugal. Então falámos com algumas pessoas que conhecíamos, o David pronto, e outros colegas nossos, e entretanto formámos a página no início de 2024,
e desde aí o nosso objetivo foi sempre este, comunicar a ciência, como disseste, de forma simples e digerível, mas ainda assim científica, porque nós todos somos cientistas de áreas diferentes dentro da astrobiologia, mas sim, é mesmo esse o nosso objetivo. Não sei, David, se queres adicionar alguma coisa. Sim, a única coisa que eu ia adicionar é que não só é importante nós trazermos a parte da ciência para as pessoas entenderem, mas também um bocadinho publicitar a astrobiologia, porque uma das maiores razões para a qual eu entrei na página foi no início, estava a falar de astrobiologia com colegas meus e mostrava as coisas que fazia, e tinha uma série de colegas que diziam: Uau, isso era super fixe, se eu soubesse que havia um curso desse, eu se calhar tinha ido para a astrobiologia. E então isso deu-me a mim e aos outros colegas astrobiologistas toda a força para trazer isto e mostrar que em Portugal há astrobiologia, somos muito bons em astrobiologia e que há futuro nisto e tentar fazer com que as pessoas se entusiasmem pela astrobiologia. Portanto, acho que essas são as nossas maiores missões e acho que estamos a conseguir, mas ainda temos algum caminho a fazer para chegarmos a Portugal inteiro. Espero que. Já tenho um número bem respeitável de seguidores no Instagram. Está a correr É tudo bem. bots. E o vosso É conteúdo tudo bots. É tudo é bom. muito bom. É tudo bots. Mas olhem, Sim. antes de passarmos a uma conversa séria sobre a astrobiologia científica pesada, Uhum. quero fazer-vos uma pergunta para quebrar assim um bocadinho o gelo. Que é, ok, já sabemos, são dois estudantes com uma paixão por astrobiologia, por esta área. Exceto o amor à camisola, qual é a melhor parte de estar na área da astrobiologia? Qual é assim o melhor perk? Eu acho que o perk que menos pessoas falam é que a astrobiologia é fixe. Tipo, estamos a falar de ciências do espaço. Existem N de imagens de espaço, por exemplo, imagens de Júpiter, Saturno, Netuno. São super fixes. É daquela coisa que eu posso mostrar à minha avó quando estou no Natal. Tipo, olha, eu trabalho nisto. É super fixe. Qualquer trabalho que eu tenha que eu possa mostrar à minha avó e ela ficar mesmo contente. Que gira, super bonito. Para mim é ótimo. E ele não te diz, ai Netinho, isso é tudo inteligência artificial. Não. Pois, isso depende da predisposição da tua avó, que ela pode Pois. dizer, ok, olha, e quando me dói os joelhos, isso serve para quê? Eu lembro-me do meu avô dizer, isso o homem nunca foi à lua. E eu, tá bem, vozinho, vai lá tomar os medicamentos, vá. A conclusão é que a tua avó é super virada para a ciência, isso é incrível. A Sim. minha avó é muito para a Frentex. Mas sim, é claro que aí precisamos de um bocadinho mais de explicação. E olha, é ótimo treino para quando nós fazemos o nosso conteúdo, não é? Exatamente, Porque exatamente. se não conseguimos explicar à nossa avó, não conseguimos explicar ao público em geral. Portanto, é bom desafio. Eu diria que para mim é muito, obviamente, o que o David disse, mas também, sinceramente, o facto de ser uma área tão vasta e interdisciplinar, porque eu vim de biologia, mas na verdade eu queria ir, sempre quis ir para a astronomia, sempre quis estudar o universo e isso tudo, mas odiei a física do secundário, achei aquilo trágico, mesmo, pá, não gostei nada. Acabei por ir para a biologia porque descobri a astrobiologia e percebi que se podia entrar de várias formas diferentes. E eu agora estou a fazer doutoramento em astronomia, portanto, parece que mudei completamente e interajo com pessoal que trabalha em telescópios, pessoal que faz observações, faz modelos, depois pessoas de laboratório, químicos, geólogos, portanto, é todo o mundo e temos contacto com essas pessoas todas e estas áreas todas em conferências ou até no nosso trabalho dia a dia. Eu acho isso incrível porque eu gosto destas coisas todas, claro, mas acima de tudo, nem todas as áreas nos permitem ter contacto constante e trabalhar até em tudo isto. Portanto, isso é uma das coisas que mais apela para mim. Eu queria só fazer aqui uma observação ainda, se ainda for a tempo, antes de passarmos para a parte séria, que é, vocês disseram que estudaram ambos na Universidade do Porto, se bem me lembro. Vocês são de onde já agora? Eu sou do Porto. Eu sou de Lisboa. Eu ia dizer que tínhamos pela primeira vez supremacia aqui do Norte, mas não, ainda não, está 3 contra 2 ainda. Não vês logo pelo sotaque, claro que não. Pois, Não, pois, para é, perceber. por isso é que eu perguntei que... Um dia. Mas pronto, um dia teremos aqui convidados. Pronto, ok. Mas a pergunta que eu tinha era mais até para o David, porque a dada altura aí, logo na tua apresentação no início, falaste sobre as condições de sobrevivência em Marte, para nós um dia também podemos ir lá, etc. O que é que tu achas do filme The Martian? E aproveito já para vos perguntar qual é que é o vosso filme espacial preferido, fazendo aqui as vezes do Gonçalo, que é sempre ele que traz o cantinho da cinematografia, portanto... Eu amei o filme The Martian. O livro é melhor, leiam mais. Achei que era super. Claro que temos aquela parte de isto não vai acontecer até tipo 2050, 2060, óbvio, mas muitas das coisas que são faladas são bastante realistas do ponto de vista de o que é que pode vir a acontecer. Eu acho que mostra muito bem
mostra muito bem a resiliência que nós temos que ter quando formos a Marte e todo o trabalho de casa que nós vamos ter quando chegarmos lá, porque sim, vai acontecer. Eu tenho toda a fé que vai acontecer. Agora o nosso trabalho é garantir que quando chegarmos lá tudo corre bem. E é por isso que nós estamos agora a fazer pesquisa. Mas não é o teu filme favorito de espaço? É muito complicado. Há tantos bons para onde escolher. Há tantos bons para onde escolher. Adoro The Martian. Space Odyssey é um clássico. Interstellar. Vou aqui ficar com o empate a 3, técnico, Ok. que eu não sei decidir. Eu faço o desempate, para mim é o Interstellar. Mas adoro os outros dois também, obviamente. Não, eu gosto muito. Para mim é o meu filme favorito do espaço, sem dúvida. Vamos então passar o expediente. Lígia, o que é que se passa na astrobiologia? Sei que há muita coisa, não tenho nem sequer de perto a capacidade técnica para introduzir, portanto, dou-te a palavra já desde o início. Força. Sim, nos últimos meses aconteceram coisas muito interessantes e saíram estudos muito interessantes e gostava, como tinha aqui 2 experts, de poder discutir isto mais a fundo com eles e com vocês também, engenheiros. Engenheiro Tiago e Engenheiro Miguel. Gostava de ver qual é a vossa opinião, mais do ponto de vista também, se calhar, de engenharia, do que é que se pode fazer para se estudar um pouco mais isto. Mas então, que temas são estes? Portanto, eu gostava de saber a opinião dos nossos convidados sobre, por exemplo, o estudo em que se encontrou DNA, RNA e aminoácidos no asteroide. Eu gosto, sempre de pensar neste asteroide como carne picada, ragu, mas na verdade é Ryugu. Também, por exemplo, houve, mais anteriormente, mas ainda atual, digamos, um anúncio da NASA sobre ácidos gordos que poderão ter sido encontrados em Marte. Portanto, não foram encontrados ácidos gordos per se, portanto não é confirmado, mas foram encontrados pedacinhos de Lego que unidos poderão ser ácidos gordos. Portanto é uma biomolécula, faz parte do invólucro celular na Terra, dos organismos da Terra, e portanto acaba por ser uma potencial bioassinatura muito importante. Também um feito tecnológico, porque foi com um dos rovers que se conseguiu fazer essa análise. E agora faz parte do nosso trabalho em tentar encontrar explicações não biológicas para essas moléculas, e é aqui que está todo o trabalho dos astrobiólogos neste momento, que é tentarem ser céticos e tentarem encontrar aqui alternativas. Portanto, também gostava de saber a vossa opinião sobre isso. Se tivermos tempo, também gostava de saber a vossa opinião sobre a notícia não tão feliz que Titã, a lua de Saturno, poderá não ter um oceano de água líquida, afinal. E isto nas vésperas de mandarmos uma missão para lá. Portanto, se pudermos falar nestes 3 temas melhor, se não, vamos começar com o primeiro e vamos ver. Começamos com o ragu. Com a carne picada, sim. E portanto expliquem aos nossos ouvintes que não é carne picada, porque eu não estou a fazer um bom trabalho. Essa descoberta da carne picada do asteroide Ryugu foi uma missão japonesa, penso eu, que foi lá e que foi a mostrar, literalmente. E trouxeram a amostra de volta e analisaram. E isso tem sido feito muito nas últimas décadas, felizmente. Temos conseguido mostrar vários asteroides e encontrar diversas moléculas orgânicas. Já tinham sido encontrados aminoácidos, algumas até bases do DNA e do RNA, que são código genético da vida, no fundo. Mas penso que esta foi a primeira vez em que se encontraram todas estas bases para o DNA e para o RNA num asteroide. E isto, obviamente, é relevante porque indica que estas moléculas são, de certa forma, difíceis de se formar, ou quimicamente são bastante complexas, não precisam de ter sido formadas, pelo menos todas, na Terra. Podem ser formadas no espaço, através de interação com radiação e todas as moléculas que já estão nestes asteroides, e depois entregues à Terra, quando caem os meteoritos, e tal como a água e aminoácidos e outras moléculas orgânicas, sabemos que muitas destas foram trazidas e temos cada vez mais indícios disso, mas encontrarmos tudo num asteroide pela primeira vez é ainda melhor indicação de que é relativamente fácil formar estas coisas, e se chegaram à Terra, terão chegado também a Marte e a outros sítios, e quem sabe se a vida não se poderá ter formado aí, não é? Portanto, esta é a maior relevância disto, acho. Mas uma pergunta então para ti. Então isto fala muito sobre o quão importante é que os nossos colegas engenheiros façam máquinas de lavar que possam ir a estes asteroides, porque seria se calhar impossível, fazendo análise do asteroide, do meteorito caindo na Terra, por exemplo, portanto, amostras que não vamos buscar, mas que caem por sorte ou azar, depende se for na tua casa ou se for no mar, não é? Porque se nós vamos fazer essas análises in situ já na Terra, a probabilidade de conseguirmos concluir que essas bases de DNA e esses aminoácidos não sejam contaminação na Terra é muito pequena, certo?
Sim, é muito difícil. Aliás, fazer estas análises em geral é extremamente difícil, não se consegue fazer à distância, tens de as trazer de volta e tem de ter um cuidado absolutamente tremendo. E eu admiro muito as pessoas que pensam como construir as salas limpas em que eles têm que ter o máximo cuidado possível para não contaminar nada, porque na Terra praticamente tudo, todas as superfícies em que tocamos têm, se calhar, concentrações muito mais elevadas destas moléculas do que terão os asteroides. Portanto, sim, precisamos dessas máquinas de lavar e desses trabalhos de engenharia, justamente para ir buscar estas coisas e até, pronto, para o tópico de Marte, quando fomos a seguir, um dos problemas de nós não sabermos se estas coisas estão lá ou não, exatamente o que é porque estão a ser analisadas longe, nós estamos a trazer de volta. Seria ótimo se pudéssemos fazê-lo. Mas então, Afonso, foi encontrado DNA ou não foi encontrado DNA? Não foi encontrado DNA, foram encontradas as bases que fazem, formam a possibilidade de fazer a cadeia toda de DNA depois, mas ainda precisaria de se formar esse código genético. Mas não estás a falar daquelas bases que nós aprendemos na secundária, tipo a triamina, a glicina, é essas? Ou é Essas são elementos É ainda a mais... guanina, guanina, Sim, citosina, a sim. uracil, a adenina e Exatamente. estou-me a esquecer. Mais ou menos. A timina. Mas acho que essas todas foram encontradas, Miguel, porque agora a pergunta era: mas e aminoácidos? Foram encontrados ou não foram encontrados? E isso é uma bioassinatura? Num asteroide? Não é uma bioassinatura, mas sim, também foram encontrados, e aliás já foram encontrados em vários asteroides, mas não é uma bioassinatura, porque sabemos que eles se formam abioticamente com radiação e em muitas outras condições no universo. Aliás, nós estudamos os 22 aminoácidos, mas há muitos mais. E fora da Terra encontramos muitos mais do que os 22 aminoácidos que compõem as células no nosso planeta. Eu tenho uma pergunta. Eu fui ver a página do asteroide 162173 Ragu na Wikipédia. Estou a brincar, Ryugu. E segundo a informação da Wikipédia, as amostras da missão Hayabusa 2, japonesa, que foram trazidas deste asteroide, chegaram à Terra dia 5 de dezembro de 2020. E a notícia saiu agora recentemente, portanto passaram-se 5 anos. Acham, não é muito tempo assim para fazer uma análise do que veio do asteroide? Ok, 3 pessoas a assinar que não. Eu fiquei Então, estava mesmo uma impressão pouco errada. tempo, então? Foi muito rápido, é isso? Foi ok? Foi Foi Ok. normal? Sim. Sim, também temos de ter em conta que, como o Afonso estava a dizer, não é? De câmaras limpas, todas estas análises têm que ser feitas em toda a esterilidade possível. Raramente temos meteoritos que vamos ao espaço buscá-los, portanto, todos os protocolos têm que ser desenhados, depois todo o protocolo mesmo dos instrumentos tem que ser otimizado, depois todas as descobertas têm que passar por peer review. Portanto, eu acho que este tempo é o tempo absolutamente necessário para nós termos todo este cuidado, para depois no final podermos dizer, sim senhora, está aqui, temos 99% de certeza, vamos descobrir mais coisas fixe. Portanto, Ok. o tempo tem mesmo que ser feito. Eu definitivamente não estava a ter em conta a diferença que é analisar estas amostras e qualquer amostra que foste buscar à floresta há 5 minutos. É Não. todo um grau de tecnicalidades distinto. Ok, percebo. Muita destas análises destroem a amostra. Portanto, uma coisa que eu ia acrescentar era também que só o tempo de pedir autorização, porque tem que se fazer propostas internas ao grupo da missão, com o que é que se quer fazer, porque é que se vai sacrificar quanto percentagem da amostra se vai sacrificar e qual é o ganho potencial dessa análise. Tudo isto, imagina, é tudo uma proposta FCT, como se fosse, não é? Tem que se propor ao grupo, há uma fase de proposta, eles têm que ler a proposta, têm que aceitar, depois ainda têm que transferir o material. Muitas vezes estes materiais são transferidos entre países. Por exemplo, a missão japonesa é muito generosa e permite que pessoas de fora de outros países que possam fazer análises também, mas tem que também confirmar que se esses países têm as câmaras limpas como deve ser, se os protocolos estão corretos. Depois entre países tem que haver também acordo, porque está-se a passar material extraterrestre e portanto isso tem riscos, não é? Portanto não é qualquer coisa que a FedEx possa transferir. Pois, se eles no só aeroporto porque já sim. te chateiam com comidas e sementes e animais, ok. Pensavas que ias imagina falar das poeira minhas extraterrestre. amostras. Não, mas é verdade, só a parte logística na Terra imaginei o que é declarar à autoridade tributária quando se entra no país o IVA de um bocado de asteroide, quer dizer, Sim, como é ok. que se quantifica isto? São as rochas mais caras do mundo. Exato, vamos por literalmente. aqui muito claro para a TSA que eu não trago nada destas coisas.
Não há aqui de sementes, não há aqui nada. Queres dizer essa em inglês só para ter certeza que eles percebem? Acho que Não quero dar trigger, não quero dar trigger em nada, não quero alerta vermelho. Não. Mas pronto, há todo este processo interno que demora tempo e só depois disto tudo estar cleared é que se pode começar a fazer as análises e depois fazer ciência como deve ser, com significância, com garantias que estamos a ver o que estamos a ver. Não se faz uma análise inicial, vê-se uma base de um DNA e publica-se, não é? Porque sabemos o clickbait que isso vai ser. Nós, quer dizer, eu não faço parte desta equipa, mas o modus operandi é semelhante para todos nós na astrobiologia, tem que se ter muito cuidado. Isso também significa que a amostra teve que incluir massa suficiente para repetições, por exemplo, e mais tempo para poder convencer as pessoas a dar essa massa que foi necessário. É um projeto muito complexo. E depois, quando eles tentam publicar os resultados, provavelmente disseram-lhes: isto está ótimo, mas se calhar podias fazer mais isto. E lá vão ter eles de fazer outra coisa. Portanto, se calhar eles têm muitos destes resultados há 3 anos, 2 anos. E estão a iterar. Depois demoram a iterar até terem a versão final, no fundo. Para não falar que estes artigos têm tipo 50 mil autores, né? Não tem 50 mil, mas têm muitos autores. 50 autores pelo menos. Normalmente estas missões são muito grandes e para a publicação poder sair, toda a gente teve que dizer que sim, toda a gente teve que ler, teve que haver uma pessoa que fazia curation de todos os comentários, de toda a gente. Portanto, são processos que demoram muito tempo. Também não temos pressa, hein? O asteroide não deve ir lá nenhum. Mas agora faço a pergunta que é: e o que é que acontece a seguir? Isto tem uma implicação muito grande no mundo da astrobiologia e vai ter no meu mundo? É provável que eu tenha de operar mais naves asteroides no futuro próximo? Eu pessoalmente acho que sim. Para mim, o que isto significa é que nós andamos à procura de vida do universo, tentar perceber como é que ela apareceu, não é? Temos toda uma série de teorias que vamos precisar de moléculas orgânicas, afinal não, precisamos de outra coisa. O que isto mostrou basicamente, o que sugere basicamente é que, ok, as peças para a vida são comuns no universo. Portanto, é outra coisa qualquer que vai determinar a aparência de vida ou não. Portanto, eu acho que sim, no futuro provavelmente haverão mais missões, porque isto é um N de 1, precisamos de ir a mais sítios, ver se de facto estes resultados mantêm-se, e isto vai informar todas as pesquisas que agora nós temos de, ok, pronto, tenho um novo planeta, uau, encontrei as bases do DNA aqui, ok, encontramos um asteroide também, a prova está mais alta, não podemos gritar vida já. Portanto, isto vai mudar significativamente a forma como nós procuramos a origem da vida do universo. Portanto, foi extremamente importante para nós. Eu concordo muito com o que o David disse e adicionaria, aliás, que isto também é importante para nós sabermos colocar melhor a baliza de que tipos de vida é que nós podemos esperar, porque isso é uma grande discussão que se tem e é tanto filosófica como científica até certo ponto, que é a vida e o que é que nós devemos procurar, o quão criativos devemos ser no que esperar, e há certos limites físicos e químicos que nós definimos para a vida como a conhecemos, mas depois pensa-se: ok, mas e se a vida não precisar da água? E se a vida não precisar do DNA e usar outra coisa? Mas ao encontrarmos estas moléculas com tanta frequência, em asteroides diferentes, em planetas diferentes, e todos estes, assim, blocos de construção, blocos de Lego, como a Lígia disse há pouco, indicam-nos que, se calhar, isto são moléculas que são tão comuns, tão fáceis de formar, que também é mais provável que sejam depois as bases para a vida noutros locais, mesmo que tenha sido formada noutros sítios. Portanto, eu acho que são um fator extra ainda também importante que muda a forma como nós pensamos nas coisas e reforça a necessidade de se construírem mais missões e procurarmos melhor exatamente restringir o que é que será isto. Portanto, sim, acho que é bom para vocês também. Teremos mais máquinas de lavar no espaço. Exatamente. Ok, querem 8 kg, 12 kg com botões de LED? Ok, não é esse tipo. Sim. Eu quero que ela faça 80 música graus. da Samsung e eu gosto dessa. Sim, super importante. Sim. Se os rovers em Marte conseguem cantar os parabéns a si próprio, conseguimos ter uma máquina de lavar num asteroide Coitadinhos. que toca a musiquinha. Imagina sozinhos, no meio do nada, a tocar uma musiquinha triste. Parabéns para mim. Eu estou sozinho aqui. Eu discordo parcialmente, porque cada vez que vejo uma molécula nova num asteroide, para mim normalmente é uma má notícia e eu benzo-me logo, porque pronto, já vai começar. Se agora encontramos isto num planeta, já começam a catrafada de artigos a dizer, mas encontramos num asteroide, portanto isto não é uma assinatura de vida. E eu acho que isto vem muito ao encontro de não estarmos nada unidos no que é uma assinatura de vida, não é? Porque para mim uma assinatura de vida não é algo que só a vida produz.
porque eu não conheço nada que só a vida produz. Portanto, a vida não produz nada original que uma nuvem interestelar não possa produzir. Portanto, é tudo uma questão de energia. Não. Uma nuvem interestelar não produz música dos Pink Floyd, quer dizer. Nem truques de skateboard. What? Exatamente. Este podcast. E é por isso que nós fazemos uma diferença entre tecnoassinaturas e bioassinaturas. Portanto, bioassinaturas mantém-se o que eu estou a dizer. Bioassinaturas falando de moléculas que a vida produz. Portanto, não há nada que a nossa Químico. máquina molecular produza que não possa ser produzido com um excesso de energia. A única coisa que a vida faz é reduzir a energia livre de produção de moléculas. Portanto, nós só somos catalisadores. Nós fazemos as coisas mais rápido, digamos. E, portanto, não dá para saber qual é a diferença de produção de DNA num asteroide para um planeta, mas temos que, e é isso que é realmente aqui a questão extra, que é qual é que é o nível base de uma certa molécula num planeta versus de uma certa molécula num asteroide. E é tudo uma questão de fluxo. Nós temos uma concentração superior àquilo que a química não biológica possa explicar, aí é que se calhar está a bioassinatura, não é? É uma questão de desequilíbrio. E eu acho que vocês concordam com isto, não é? Mas a maneira como nós às vezes explicamos isto, acho que leva muito a que as pessoas pensem, pronto, se agora o DMS foi encontrado numa nuvem interestelar, já não pode ser uma bioassinatura. Se a fosfina foi emitida de um vulcão, já não pode ser uma bioassinatura. E eu não concordo necessariamente com isto, porque se calhar é uma questão de ppms, não é? Quanto de fosfina tem que ser produzido num certo ambiente com uma certa energia para podermos ver que é estranha nesse ambiente e tem que ser vida a produzir. Portanto, cada vez que vejo um asteroide com uma coisa nova, é logo pronto, já não se pode dizer açúcar, já não se pode dizer DNA. difícil, não, eu percebo o que queres dizer e concordo. É assim, tenho uma perspectiva ligeiramente diferente na medida em que, em termos de comunicação, concordo a 100%. Isso é um perigo muito grande e é um grande problema que eu acho que se tem em astrobiologia e tipo, na ligação com o jornalismo que se faz sobre isto, que é muito fácil tornar-se sensacionalista, mesmo quando as pessoas não querem, às vezes se torna-se. Então, quando querem, é muito fácil. Porque é a astrobiologia, não é? É difícil não ser sensacionalista. Mas eu quando vejo, por exemplo, estas detecções e não sei o quê, apesar de também não ser a área que eu trabalho diretamente, eu acho positivo pela parte que eu estava a dizer de serem mais pontos que nos ajudam a delinear o que é que poderá ser mais provável que outra vida tenha, que outra vida use e o que é que sejam os compostos que existem, os building blocks para haver vida noutros locais, quer no nosso sistema solar, quer para além dele. Agora, claro que a forma como isto se comunica é importantíssimo, por isso é que eu mencionei que isto é uma questão de estabelecer qual é que é a química, se calhar, mais provável para ser que depois possa levar à vida. Não necessariamente que isto tenha sequer a ver com vida de maneira alguma neste momento, que não tem, não há vida no Ragu e não é isso que está em questão. No Rio. Pode haver é isso que está em questão, esparguete misturado, mas vida não. Isso é verdade, fica bom assim. Mas pronto, mas era isto que eu queria dizer, ou seja, eu concordo 100% contigo, acho que são nuances de comunicação, mas acho que a descoberta em si é boa, temos é de saber utilizá-la e ter cuidado como a fazemos. Sim, mas o meu ponto também era connosco na nossa comunidade de cientistas, não é só a comunicação, é a maneira como fazemos ciência, porque eu vejo muitos dos nossos colegas a simplesmente desconsiderar moléculas como bioassinaturas só porque há estes estudos que provam como é que bioticamente também podem ser produzidas. E só porque é bioticamente produzido também em certas circunstâncias não significa que tenha que ser desconsiderada. Mas deixem-me então fazer a pergunta de outra maneira para alinharmos aqui as ideias. Só porque um building block de DNA, portanto um leg de DNA foi encontrado no Riagu, se agora fosse encontrado num planeta, portanto se agora o David encontrasse em Marte, íamos não ficar entusiasmados com isso e não íamos considerar uma bioassinatura, potencialmente? Só porque foi encontrado no asteroide? Qual é a vossa opinião? A minha opinião é que não. Portanto, eu acho que esta pesquisa foi extremamente importante, exatamente pelo que tu dizes, Lígia, porque nos está a mostrar que só porque temos estas coisas não quer dizer que tenhamos vida. Eu acho que nós nem sabemos muito bem o que é que classifica como vida na Terra, não é? Nós estamos a discutir desde os anos 50 se um vírus é vivo ou se não é vivo. Não é? Portanto, se nós não sabemos o que é vida, nós não conseguimos sequer descobrir o que é que quer dizer a vida, não é? Eu acho que este tipo de pesquisa é extremamente importante porque nós andamos extremamente focados em, sim, estamos a procurar estas moléculas porque estão associadas à vida. Descobrimos agora num asteroide que está flutuando no meio do espaço. Isto é
a altura perfeita para a comunidade científica parar e pensar, ok, o caminho não é este, não é? Porque, obviamente, que não temos vida num asteroide que está no meio do espaço, acho eu. Portanto, nós temos que ir por outro caminho. E concordo perfeitamente com o que tu dizes, que no futuro provavelmente vai ser desequilíbrios, mas este é o processo que nós temos que ter neste momento para depois, daqui a um tempo, quando toda a gente disser que sim, porque a comunidade científica irão sempre haver céticos, é muito importante que haja céticos, mas daqui a uns tempos é importante que, ok, nós temos todos estes dados que dizem não é este o caminho, vamos seguir por este e vamos ter resultados melhores. Portanto, temos que passar por estas discussões para chegarmos onde queremos. E tal como a definição de vida é difícil, mesmo bioassinatura, como disseste, Lígia, as pessoas Uhum. usam coisas diferentes, consideram coisas diferentes e lá, só porque alguém é produzido pela vida, mas também pode ser produzido de outra coisa, não deixa de ser uma bioassinatura. O contexto e a complexidade dos sistemas têm de ser considerado, não podem ser reduzidos à simplicidade de uma molécula. Uma molécula não significa nada. E por isso tem de se ter cuidado. Sim. Eu concordo, tem que se ter cuidado, mas ao mesmo tempo, um DNA em Marte e DNA num asteroide é diferente. Num asteroide é um sistema aberto e um planeta é um sistema semi-fechado, não é? E portanto, só aí a probabilidade de se ter DNA a ser produzido abioticamente é mais difícil. Isto é aqui que temos que pensar, e portanto é aqui que estamos todos a pensar, e como tu dizes, Afonso, temos que começar a comunicar mais desta maneira, que é, não há uma molécula, como tu disseste, que é o que dizia o shotgun. Se nós encontramos esta molécula, garantidamente é vida, não temos que fazer mais nenhuma pergunta. Isto não A existe. smoking gun. Exato. Não existe. E então o nosso trabalho acaba por ser mais ver o contexto. Como o David estava a dizer e o Afonso estava a dizer, tudo isto tem a ver com o contexto. O Riagu tem um contexto diferente de Marte, mesmo Marte, encontrando esta base de DNA, é muito entusiasmante, mas não podemos gritar logo vida, temos que ver o contexto. E é tudo uma questão de ver como é que se diz, a The big vibe. picture. A vibe. Astrobiólogos é vibing. Ok. Ciência de vibes, muito bem. Já tínhamos Não, o não, vibe é uma coding. ciência exata, é uma ciência exata que tem estatística e que tem erros certos e que tem método científico, ok? Portanto, só para ficar aqui muito claro, não é? Mas para Não um é efeito vibes. de clipes é vibe science. Exato, vamos deixar essa no clipe. Então, vamos passar de um sistema aberto para um sistema mais fechado. Vamos passar para Titã. Portanto, Titã, que é uma lua de Saturno, e vocês fizeram um post muito recentemente que eu vi sobre, que era o Afonso a chorar, ao início desse post, achei muito giro, sobre Titã. Recebemos umas notícias muito recentes que poderá não ter água no estado líquido no interior da Lua. E, portanto, queria que vocês falassem um pouco mais sobre isto. Primeiro, se é real esta notícia, portanto, se é uma coisa certa. Como é que acham que vai influenciar a próxima missão a Titã, que está marcada para daqui a poucos anos, que chama-se Dragonfly, que tem como um dos objetivos também tentar encontrar bioassinaturas. E gostava também de saber qual é a vossa opinião sobre como é que isto influencia poder haver vida em Titã. Bom, é assim, a notícia é real. O estudo é um estudo a sério, que foi bem feito, foi feito através de dados da Cassini, que foi a sonda que esteve a orbitar Saturno, penso que até 2017, mas posso estar enganado. Mas já há mais ou menos uma década que já não está a funcionar, mas que continua-se a utilizar dados e a analisar dados da missão. Aliás, como muitas outras missões, que é uma coisa que se calhar as pessoas não sabem, mas nós utilizamos dados ainda de missões dos anos 70, anos 80, em muitos casos. Mas de qualquer forma, eles analisaram estes dados e concluíram que pensava-se que Titã poderia ter um oceano de água líquida muito salgado debaixo da sua superfície, mas concluíram que, na verdade, provavelmente não é isto, é mais uma camada de gelo mais ou menos sólida, em alguns casos um bocadinho plástica, ou seja, consegue-se deformar e pode ter algumas bolsas de água líquida muito salgada, mas não é o oceano global que se esperava. E como na Terra nós associamos a água à vida e a água líquida é essencial para haver vida e crescimento, claro que isto teve um impacto negativo no que se pensa poder ser a habitabilidade de Titã, especialmente porque Titã é a lua do sistema solar com uma atmosfera mais espessa e que tem montes de moléculas orgânicas. Portanto, se essas moléculas estivessem também no oceano, estariam a alimentar a possibilidade de vida lá. Portanto, sim, foi algo que diria um pouco desapontante, mas é o que é na ciência e vamos continuar a estudar. David, não sei se queres adicionar alguma coisa.
Sim, é muito do que disseste, mas eu acho que, falando do ponto de vista, não é, do Dragonfly, eu acho que ainda merece mais nós irmos a Titã ver o que é que se está a passar lá. Porque, para além desse lago de água líquida, do oceano superficial de água líquida, sabemos que Titã tem lagos de metano à superfície e, de um ponto de vista de metabolismo, basicamente tudo vai a jogo, não é? Há muito pouca molécula que a vida não consiga processar. E então já andamos a falar, já se fala há muitas décadas sobre o facto de potencialmente num lago de metano nós consigamos ter vida, não é? A água é fixe, mas não há nada. Agora fixe. Opiniões controversas neste podcast, eu sei, mas não há nada exatamente sagrado sobre a água, não é? Tivemos essa discussão há bocadinho que nós não sabemos Essa é que muito foi bem. polémica. Exato. Isso foi muito polémico. Isso foi muito polémico. Não há nada, Não sei se concordo. não há nada de super sagrado sobre a água. A maior parte da vida que nós conhecemos, sim, é em água. Se eu acho que a maior parte da vida que haverá será em água, sim. Mas nós não temos a certeza se a água é de facto necessária, não é? Há muitas pessoas que trabalham em modelos químicos para tentar perceber se de facto nós conseguimos ter essas reações que existem na água, noutras coisas. Portanto, eu acho que ainda mais importante é nós irmos lá e vermos, quanto mais seja para tirarmos a teima. Portanto, eu acho que sim, opiniões controversas à parte, mas toda a exploração merece ser feita. A água é um solvente, não é? E, portanto, Sim. o que estás a dizer é que se olharmos para outros potenciais solventes, portanto, outros potenciais químicos que estejam bem no estado líquido naquele ambiente, naquele planeta, em grandes quantidades, como é o caso dos lagos de metano em Titã, é uma questão de, quimicamente, tentarmos ver que tipo de vida pode surgir ou pode existir em que o metano, por exemplo, é um solvente. E existe muitos grupos que testam isso, solventes alternativos à água para a vida. E como é que isso influencia, por exemplo, a membrana celular? Há também estudos sobre alternativas à membrana celular feita de carbono que nós temos aqui na Terra, até para o contexto de Titã. Mas eu falei com uma das pessoas altas da Dragonfly, da missão Dragonfly, perguntei o que é que achavam desse artigo. Eles disseram que tiveram uma reunião de propósito para falar do artigo. E, portanto, não foram as pessoas da Dragonfly que escreveram o artigo, foi um grupo que incluía pessoas do JPL, que também é da NASA, mas que é um pouco mais fora, portanto é uma unidade de uma universidade, de California Institute of Technology, e foram outros cientistas também externos à NASA que escreveram este artigo, e eles levaram a sério o suficiente para fazer uma reunião, e a conclusão foi que, bem, primeiro tudo isto é um modelo, né? Isto são dados da Cassini, mas eles estão a fazer um modelo geofísico, em que com os dados, mas é uma questão matemática, que eles é que criaram essa questão matemática, chegam à conclusão que o que está lá não é bem líquido, é um slush, não é? É aquele geladinho frosty que a gente come. Granizado. Mas é um granizado. Se nós mudarmos uma vírgulazinha nas equações desse modelo, já passa a ser líquido outra vez. E se mudarmos outra vírgulazinha, já passa a ser sólido. Portanto, não é uma mudança assim tão drástica no modelo que levou a esta conclusão. Portanto, há esta parte aqui que é mais sensível e que faz com que este artigo seja uma boa hipótese, mas lá está, é uma base teórica, um artigo teórico, com alguma base de observações, mas teórico, não é? E depois a segunda coisa que eles disseram foi exatamente o que vocês disseram. Ainda mais importante é esta missão agora, porque com dados de superfície vamos ter dados muito mais robustos para fazer modelos muito mais robustos para conseguirmos concluir na melhor forma se no interior tem líquidos ou não tem líquidos. E também o que vocês disseram, a vida pode ter várias cores, vários sabores, não é? Eu gostava da ideia de haver água líquida porque muitos dos metabolismos que eu vi que são possíveis ligados ao metano, há sempre uma ligação com a água no estado líquido para hidratar as enzimas, mas isso é uma visão muito terráquea do assunto também, não é? Portanto, é biased, mas o que será interessante. Exatamente. Eu acho que é esse o ponto de vista final, não é? Independentemente da probabilidade de ser ou não ser, a exploração vale a pena. Quanto mais informação nós temos, mais vamos saber no futuro. Não só lá porque um artigo sugere que, ok, não temos este oceano, melhor ainda, queremos ver, queremos mesmo saber se isto é verdade ou não. A ciência requer várias
várias provas. Portanto, eu estou super entusiasmado pela Dragonfly, espero ansiosamente pelo dia em que a Dragonfly lance e que chegue a Titã, porque nós precisamos ter estas respostas. Ok, mas eu então vou fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo e dizer onde mais é que pode haver esses oceanos e se porventura nós sabemos que os fundos são limitados, etc. Tivermos que escolher entre Dragonfly e, por exemplo, Europa Clipper, obviamente que eu vou dizer invistam na Europa Clipper porque há mais possibilidades de encontrar algo interessante ali, não é? Como é que vocês respondem a isso? Eu discordo quando disse possibilidades. Ok. Eu discordo quando disse possibilidades. Se me desse a escolher Dragonfly ou Europa Clipper, eu escolho a Europa Clipper não porque acho que tenha mais possibilidade, mas porque acho que as condições vão ser tais, não vamos entender melhor o que vai sair de lá. Okay? Nós estamos a falar aqui que, ok, Tita pode não ter água, mas pode ter outro tipo de vida que nós não conheçamos. Europa tem água, portanto, a vida, com um bocado de sorte, é como nós a conhecemos. Portanto, se eu tiver que escolher entre um e outro, vou escolher a que tem maior probabilidade de vir resultados, eu saber entendê-los e trabalhar. Portanto, acho que não é de probabilidade, acho que é, neste momento, o que é que nós estamos melhor equipados para fazer. Take interessante. Mas as missões são fundamentalmente diferentes, portanto, eu nem Claro. acho que é uma questão de escolha. O Dragonfly vai voar na atmosfera de Titã, vai fazer montes de outra ciência que nem é diretamente relacionada com a vida, mas com simplesmente ciência planetária, perceber o ciclo do metano que eles lá têm, que Titã tem, que é semelhante ao ciclo da água cá, chove, há nuvens, há lagos e tudo isso. Portanto, tudo isso também é extremamente interessante. É uma missão que, se subir só dessa forma, se calhar até tem um apelo mais alargado do que a Europa Clipper. Eu pessoalmente também escolhi a Europa Clipper, porque tal como o David disse, está mais relacionado com o que eu faço. Sabemos que a Europa tem o oceano de água e está-se a tentar confirmar, pronto, as suas características, mas também saiu um artigo há um tempo a dizer que o oceano da Europa se calhar não é assim tão habitável por causa de umas questões de circulação e de nutrientes disponíveis e tudo isso. Mas, portanto, tal como Titã tem estes artigos que dizem que se calhar não é assim tão bom, a Europa também os tem. Portanto, isso acho que não nos deve fazer pensar, se calhar a missão já não vale a pena porque não é assim tão entusiasmante. Não é o caso, até ao contrário, é o que o David disse, ainda vale mais a pena. E não acho que se tenha de escolher nestas, mas se eu tivesse de escolher, era também a Europa Clipper. Eu sei que não era isso que queria dizer, por isso é que eu também disse que. Não sei, e na verdade até posso estar aqui a confundir os ouvintes por uma razão, porque a Europa Clipper já foi lançada, portanto essa questão já nem se põe. Mas se calhar se estivéssemos a falar de um lander que vai à Europa e vai lá escavar fazer o furinho Isso. para. Pronto. Aí Sim. se calhar a questão já seria mais difícil de dizer. Agora, obviamente que nós, tanto nós engenheiros como vocês cientistas, queremos todas as missões e mais algumas possíveis. Sabemos é que, pronto, isso nem sempre é possível porque não há recursos ilimitados e se calhar já vamos falar da NASA um bocadinho mais à frente. Estas escolhas às vezes têm que ser feitas e existe o Decadal Survey na NASA, a ESA tem as suas equivalências para fazer estas decisões de quais é que são os targets importantes e eu tenho receio que Titã possa descer uns degraus nessa lista por causa agora deste e outras descobertas que se possam fazer. Mas pronto, faz parte, é o método científico. A questão de timing aqui faz toda a diferença no que estás a dizer, porque, aliás, são os próprios engenheiros que quebram a ideia de um lander na Europa, porque nós não temos informação prévia de como a superfície é para sequer desenhar um lander. Enquanto que Titã já teve uma missão que aterrou, o que significa que está muito mais preparada para uma missão seguinte, que até possa ser mais barata, que é este o caso da Dragonfly, que permite algum retorno científico com algum avanço tecnológico, mas com muito menos risco. Eu não vejo uma vantagem clara entre a Lua Europa e a Lua Titã, porque a Lua Europa pode simplesmente ser um copo de água com gelo em cima, que está completamente estéril em baixo, sem qualquer matéria orgânica, enquanto Titã está cheio de matéria orgânica, mas pode não ter água no estado líquido. Não vejo nenhuma vantagem clara entre os dois neste momento, e que tem muita atmosfera. Pelo menos Titã permitia estudar atmosferas estranhas, o que é muito importante, porque nós não temos ideia sequer como é que a nossa atmosfera quimicamente desaparece e aparece, e isso ia ajudar muito com os exoplanetas também. Portanto, com Titã, tu estás a estudar o exoplaneta mais próximo da Terra, digamos, o planeta mais estranho. Portanto, também tens esse retorno científico, mas a nível da habitabilidade não vejo grande vantagem direta em ambos. O que eu vejo é realmente uma vantagem tecnológica com Titã, porque é mais certo, em termos de lander, e o que eu acho é que depois da Clipper, a Europa já vai passar a ter uma vantagem também de landing, vamos aprender mais sobre a superfície ao ponto de poder engenheirar uma coisa desse género. Mas aí, nesse ponto, Titã também já vai estar mais avançado noutro ponto, porque tem este desfazamento de timing.
E portanto acho que elas nunca vão competir diretamente nesse aspecto. Acho que foi um belo resumo da exploração do sistema solar aqui para os nossos ouvintes. Deixa-me só dizer que se eu fosse Deus, hipoteticamente, eu pegava nas duas luas, smash them together, não é? E fazia um copo de metade água, metade azeite. Pronto, e aí já está resolvido. Temos água, temos hidrocarbonetos, vá, agora vida, forme-se, vá, trabalha lá, Mas assim não aminoácidos, misturava. faça alguma coisa. Como é que não se misturava, não Ah, é? é verdade, é verdade. Depois estás aulas 10º ano. Verdade. Não faltei essa. E agora fechar o tema a dizer que Missão Dragonfly vai lançar em 2028. Ainda está dentro do calendário? Parece um prazo bastante apertado. Ok, bom. Bem, para fechar aqui este cantinho da astrobiologia, queria fazer também uma pergunta sobre a missão, não a missão, o rover. Acho que foi o Curiosity. Foi Curiosity. David, foi. Curiosity encontrou umas pistas de potenciais biomoléculas em Marte. E vou dar aqui espaço também aos nossos astrobiolositantes para explicarem essa notícia recente e as implicações que tem. Portanto, nós já fizemos um reel sobre isto, portanto, se quiserem mais informações, vão ao nosso Instagram. Publicidade. Bom Não, plug, estou a brincar. @astrobiopt. Chama-se marketing. Autopromoção desavergonhada. Não, mas faz muito bem. Continua. Mas um resumo muito rápido. O Curiosity, o nosso rover que está em Marte, está a olhar para a composição de uma série de rochas que estão em Marte e numa específica ele encontrou uma molécula, uma série de moléculas, na verdade, que de um ponto de vista químico são um bocadinho esquisitas. Portanto, pensem como se fosse tipo aquelas correntes, não é? Com uma série de cadeias. Agora troquem essas cadeias por átomos de carbono e estamos basicamente a ver isso. São cadeias muito grandes de carbono. Isso indica, pensamos nós, que indica que vieram de ácidos gordos que nós sabemos que aqui na Terra fazem parte, por exemplo, das nossas células, que fazem membrana celular. E então... Fazem parte da minha barriguinha também. Exatamente. Exatamente. E então houve todo uma primeira onda mediática de, ok, podemos ter encontrado ácidos gordos em Marte, mas calma, que podem ter vindo de partes abióticas. E então houve uma pausa e a NASA recentemente veio dizer, ok, nós olhamos para tudo o que nós sabemos do momento de Marte e estamos a ficar sem razões alternativas, sem ser a vida, para explicar esses ácidos gordos. Isto é, in a nutshell, o que a notícia diz. Agora, eu pessoalmente acho que atirar a toalha só porque gastamos tudo o que sabemos atualmente das reações abióticas e dizer tem que ser vida, é um bocadinho admitir derrota só porque temos outros indícios que potencialmente pode ter havido vida em Marte e estamos a tentar capitalizar nisso. É o chamado diagnóstico por não diagnóstico, não é? Exatamente. Isto começou tudo, já vimos nas notícias há mais tempos, que eles também encontraram outras rochas em Marte que tinham indícios de vida, porque tinham indícios de oxidação, isso parece ser metabolismo. Esse é um bocadinho mais interessante, mas o que parece é que estamos a aproveitar isto e estamos a mostrar cá ácidos gordos e, ok, não encontramos mais coisas abióticas. Isto para mim significa que, ok, se calhar está na altura de investigar se existem coisas abióticas que nós desconhecemos. Toda a gente que gosta de astrobiologia gosta de Carl Sagan, e Carl Sagan tem uma citação que eu uso sempre, que é, agora está difícil traduzir de inglês, mas é teses extraordinárias requerem provas extraordinárias. Não é? Nós não podemos ver uma molécula, não é? Outra vez a coisa que estamos a falar, não podemos ver uma molécula e dizer, nós vimos tudo o que conhecemos e não cola, portanto, vida. Não, se não cola, vamos procurar coisas que não conheçamos. Eu acho que é super interessante e precisa de muito mais pesquisa, mas isto outra vez vem muito na reportagem, que é, temos de ter muito cuidado com o que reportamos, porque não é porque chegamos ao limite do nosso conhecimento atual que vamos meter coisas que estamos a imaginar. Não. Há passos. Se não conhecemos nada abiótico que faça isto, vamos tentar encontrar mais coisas abióticas. Vamos exaurir tudo isso. Quando exaurirmos tudo isso, tudo o desconhecido e conhecido e desconhecido, aí podemos talvez começar a pensar que se calhar isto pode vir de vida. Mas eu acho que não estamos aí, nem de todo. Ainda vai ser preciso muito mais. E mesmo que se faça isso, depois provas deste género, como eles têm, não são provas suficientes, como disseste também com a citação. Ou seja, mesmo que nós digamos que não conseguimos mesmo explicar de maneira nenhuma,
Sim, sim. Precisávamos de outras provas, precisávamos ou de ter as amostras cá, ou de fazer análises mais robustas, porque só assim não conseguimos. E muitas vezes, como disseste, é um problema de comunicação, não é necessariamente dos artigos em si, em que os autores estão simplesmente a fazer, se calhar, uma revisão, tendo em conta o conhecimento que sabia, e o artigo diz não sabemos e temos de descobrir. Mas depois a comunicação que é feita, às vezes até um bocadinho interna, pronto, das universidades ou dos departamentos de divulgação e muitas vezes também externa de jornalismo e tudo isso, aí é que depois é um pouco mais distorcida, mas sim, é ter cuidado, como falámos das outras questões aqui. É relevante, é interessante, mas não significa nada conclusivo ainda. Eu não vejo maneira de ser concluído sem as amostras voltarem à Terra. Sim, Por mais Estamos que de se acordo. faça todo esse trabalho, acho que vamos só aprender mais sobre métodos abióticos, o que é ótimo, porque permite-nos ficar muito melhores a trabalhar à distância, mas sem o retorno das amostras, nada feito. Eu acho muito engraçado porque essa prova de que tu estás a falar, David, e a dizer não chega, faz lembrar aqueles casos na matemática em que há um teorema que diz todos os números primos são qualquer coisa. E o que se sabe ainda ninguém provou que sim ou que não, mas já testamos 11 Milhões. dozilhões de números e até agora está tudo bem. Ora, claro, mas até alguém provar que são mesmo todos os números, não funciona. não Parece que é funciona. aqui a mesma coisa. Exato. Tu podes ir tentando, podes ir testando cada vez mais números, isso vai aumentar a testando. certeza, mas Exato. mesmo E muitos é um- números. E é um bocadinho como estavas a dizer, por exemplo, na matemática, não é? Estamos a tentar provar os números primos e estamos a fazer imensa pesquisa. E a tentar provar isso, provamos outras coisas. Tipo, encontramos métodos que, ok, agora, estou a falar de números primos, agora eu tenho um algoritmo que me gera números primos e que, em vez de usar para a matemática, posso usar, tipo, para a informática, outra coisa qualquer. O mesmo está a passar aqui, como disse a Lígia, não é? Tipo, ok, estamos a tirar tudo o que nós sabemos, não é? Muito provavelmente com as ferramentas que temos neste momento não vamos conseguir, mas estamos a desenvolver estas ferramentas que nos vão dar traquejo noutras áreas, como por exemplo métodos abióticos, métodos robóticos, todas essas coisas, e que depois vamos começar a construir para o sítio onde queremos chegar mesmo. Uhum. Portanto, não é só um exercício de curiosidade, não é? Há benefícios, Não. como quase sempre na Exato. ciência, não é Exato. sempre óbvio, não é? Exato, sim. Tecnologias spin-off e descobertas spin-off que são úteis noutras áreas, sim. O Exato, espaço sim. O está cheio caminho, disso. exato, o caminho tem que ser percorrido. O bom é que, ao chegarmos a certos passos no caminho, podemos pegar no que aprendemos e aplicar outras coisas, que para mim é o mais fixe da ciência. O verdadeiro prémio é as descobertas que fazemos pelo caminho. Exatamente. Não é aquela Eu dos te- amigos. E eu tenho uma pergunta para vocês. Portanto, vocês são estudantes de astrobiologia, são astrobiólogos, fazer já a investigação. E como é que vocês se veem no futuro a ser astrobiólogos? Portanto, em que capacidade? Portanto, querem trabalhar numa agência espacial, querem ser professores universitários, querem ser comunicadores, educadores, Isso é uma pergunta muito difícil. astronautas? Não, jamais, não. Estou com Não. vocês. Eu essa digo que sim, mas pronto. Não, eu não consigo. Vai, Afonso, eu apoio-te, fico cá. Vai, Afonso. Fico a ver, Nós fico a ver ficamos na cá em televisão. baixo a comer os Sim. amendoins. Não, para mim não. Eu acho que, em termos de comunicadores, eu acho que existe uma responsabilidade de todos da comunidade de sermos comunicadores. Claro que uns são melhores que outros, não é? Mas eu acho que toda a gente da comunidade científica tem a responsabilidade de ser comunicador de ciência, quanto mais não seja para um amigo nosso que nos pergunte: olha, eu vi esta notícia, é verdade? E tentar explicar mais ou menos o que é. Quanto ao resto, ainda não decidi. Eu gostava muito de trabalhar numa agência espacial, também gosto da ideia de ensinar, que é um bocadinho outra vez comunicação de ciência, mas a um nível mais aprovado por uma universidade. Mas sim, acho que o futuro ainda está muito aberto. Não só para nós, mas também para a astrobiologia, não é? Porque não sabemos o que é que vai sair daqui. Então, sim, mas comunicar, acho que sempre, todos temos esse dever. Eu, pronto, astronauta sim, mas isso é uma coisa que não se planeia. Tu candidatas quando só houver oportunidades e pronto, porque as probabilidades são sempre baixas. Portanto, eu não penso muito nisso dessa forma. Em termos de. Concordo com o ou melhor, tenho ideias semelhantes ao ver. Gostava de ensinar, sim, gostava de ensinar, gostava de trabalhar numa agência espacial, provavelmente sim. Uma coisa que eu posso dizer, ou seja, não tenho a certeza exatamente do que quererei fazer. Eu tenho gostado bastante de trabalhar em exoplanetas, portanto, focar-me fora do sistema solar. Continuo a trabalhar com Marte e luas geladas de certa forma, mas gosto de trabalhar com exoplanetas e gostava de estar associado e trabalhar pronto, com muitas destas novas missões que estão a aparecer, o telescópio europeu, o ELT,
quando for feito, se for feito o Habitable Worlds Observatory, seria ótimo também. Portanto, gostava de trabalhar com essas missões, grandes missões que vão estudar estes exoplanetas distantes e ver se o potencial de habitabilidade. Isso é o máximo que eu consigo dizer por agora, mas também depois, se me dizes vamos lançar um lander para a Europa ou vamos fazer qualquer coisa Titan, eu acho isso também espetacular. Portanto, também não sei exatamente onde é que a minha carreira irá e gostava de estar ligado de certa forma a estas coisas todas, mas assim, destes pontinhos todos, acho que. Há tanta coisa fixe que é impossível escolher, basicamente. Yeah. Pronto. Nenhum de vocês disse pós-doc do grupo da Lígia? Registado. Fica registado. Como é que está o convite? Estou assim já. Eu faço já a pré-candidatura, Lígia, não seja por aí. Não, vocês estão já pré-aprovados, obviamente. Isto foi entrevista, não sei se ok. A Nau Espacial é um podcast multifacetado. Multitasking, sempre multitasking. Exatamente. Só mesmo para fechar 2 minutos, Miguel, o que é que vai acontecer para a semana? Para a semana não, quando os ouvintes estiverem a ouvir, vai ser esta semana, potencialmente já na semana passada. Exatamente. Sim, nós estamos a gravar na semana passada. Portanto, neste momento, caso tenham, a não ser que tenham andado a viver debaixo de uma pedra, como eu costumo dizer várias vezes, houve aqui umas revoluções nos Estados Unidos. O novo administrador da NASA finalmente começou a implementar um bocado a sua visão, mas antes disso ainda tínhamos a missão Artemis 2, aquela que vai levar astronautas para lá da órbita terrestre pela primeira vez em não sei quantos, 50 anos, acho eu, e neste momento está agendada para lançar dia 1 de Abril. Eu, da última vez que o Rocket esteve na plataforma, eu acho que disse, desta vez é capaz de correr tudo bem, rápido, vai lançar. Não aconteceu. Ele teve que voltar para dentro da sua capoeira, tiveram que o arranjar e agora sim voltou a sair. Portanto, eu não me vou comprometer. Dia 1 de Abril ainda por cima é dia das mentiras. Portanto, isto é capaz de resvalar um bocadinho, já sabemos como é que é, não corre bem à primeira. Portanto, algures em Abril eu tenho confiança que eles vão lançar estes 4 bravos astronautas para o espaço. E o que é que eles vão fazer? Vão fazer aquela tal missão de dar uma voltinha em torno da Lua e regressar à Terra, ok? Mas as notícias nem são propriamente essas. Isso é só umas coisas que os ouvintes têm que estar atentos, porque quando estiverem a ouvir este podcast, ou já aconteceu, ou está para acontecer, ou pronto, fiquem atentos. As notícias é que todo o programa Artemis levou uma revolução enorme. Portanto, a missão Artemis 3, que ia aterrar na Lua, vai passar a ser a 4, tentando aqui não comprometer os prazos. Portanto, o objetivo continua a ser 2028. Altamente ambicioso, altamente improvável. Há uma nova missão Artemis intermédia, que passa a ser a nova Artemis 3, em que vão começar a testar este acoplamento da cápsula que leva os astronautas para a órbita. E vão acoplar logo com os landers lunares da SpaceX e da Blue Origin. Portanto, isto tudo em órbita baixa da Terra para fazer o teste inicial, para ter a certeza que não chegam depois à Lua e apercebem-se que, espera lá, aqui esta porta não encaixa na nave. Como é que eu agora passo? Pronto, isso seria muito mau, ok? O próprio foguetão SLS que lança a cápsula Orion, onde os astronautas vão, vai ser bastante simplificado. Eles estavam aqui a desenvolver um estágio superior novo, uma torre de lançamento nova. Isso foi tudo riscado, basicamente, poupando aqui algum dinheiro. E a ideia é aumentar a cadência de lançamento para o dobro. Querem lançar um destes por ano. Ou seja, fazer agora Artemis 2, Artemis 3 em 2027 e então a aterragem na Lua em 2028. Também altamente ambicioso, também altamente improvável. A estação Gateway, não sei se já alguma vez falámos aqui da Gateway no podcast, era uma espécie de ISS, mas em vez de ser em torno da Terra, era à volta da Lua. Também cancelada. Digo já para muito agrado meu. Aquela estação incluía parceiros internacionais, portanto desde a Europa, ao Japão, ao Canadá, e vai ser substituída por 2 coisas diferentes. Uma nave de propulsão nuclear, que tem sido assim a grande bandeira do novo administrador da NASA, para ir até Marte levar helicópteros. Portanto, eu acho que alguém perguntou ao filho de 5 anos, olha, o que é que a gente... Não. Péssimo. Eu faço sempre uma por episódio. Vá. Aceitem só. Acho que é a tua segunda hoje, mas está bem. A primeira foi a da Ragu. Enfim, uma nave a propulsão nuclear que vai daqui da Terra até Marte e depois, e o que é que vamos levar lá? Lá está, são engenheiros que fizeram isto, portanto estão-se a lixar para a ciência, então, mete lá uns helicópteros e pronto, está bom. Correu bem uma vez, mete lá 3, assim se não se estragar, tens outros 2. Não sei quantos são, na verdade. Acho que o Fonseca estava a dizer há bocado que eram 3, não era?
Não quero agora estar aqui a... Acho que foi o David que disse Foi 3, David. não foi? Pronto, peço desculpa. Está certo. Enfim, a visão do programa Artemis sempre foi... eu não cheguei a dizer o que é que foi a segunda coisa. Portanto, o Gateway é substituído por estas duas coisas. A propulsão nuclear para Marte e uma base lunar! Portanto, a visão do programa sempre foi o estabelecimento de infraestrutura permanente na superfície, mas agora já não é só uma visão. É um plano semi-orçamentado. Portanto, os 20 mil milhões que estavam alocados, de dólares que estavam alocados ao Gateway, serão agora para estas duas coisas. Portanto, acho que é a primeira vez que temos orçamento para fazer uma base na Lua. Novamente, extremamente ambicioso. Não vou dizer que é extremamente improvável, mas sim nos prazos que eles dizem. E pronto, o resumo é mais ou menos este. Tanto com o preço de uma cabana querem fazer 2 casas. Pronto, está bem. Muito bem, e damos assim por encerrado o episódio número 48 da Nau Espacial. Antes de mais, queria agradecer ao Afonso e ao David por terem aceito o convite para estarem aqui connosco. Dou-vos agora um minutinho também para, se quiserem alguma nota final, dar plug a alguma coisa vossa que vá sair, uma entrevista, um livro, alguma coisa. Estão à vontade. Era bom, mas não temos livros ainda. Não, queríamos só também agradecer o convite, gostámos imenso. Continuem a fazer o que fazem e para os ouvintes que estejam interessados, como o David disse ao início, sigam a nossa página no Instagram, @astrobiopt, onde nós pomos notícias, entrevistas, vídeos engraçados sobre ciências do espaço e astrobiologia e muitas outras coisas. E para seguir o nosso slogan da página, queremos lembrar só que há espaço para todos. É verdade. Oh. Ganda slogan. E já agora, quando forem seguir os astrobiologitanos, sigam também a Nau Espacial Pod. O nosso Instagram tem clipes de episódios, tem às vezes umas histórias sobre as notícias mais recentes que nós achamos bombásticas. E pronto, fica encerrado o episódio. Muito obrigado por virem até ao fim. Deixem like, deixem comentários, falem connosco, nauspecialpod.gmail.com. Nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, nós estamos em todo lado. É uma festa. A música da outro, como de costume, é de Josh Woodward. E até à próxima. Tchau, malta. Tchau! Eu adoro o vosso Instagram. Adoro completamente o vosso Instagram.